Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, segundou, começando a semana de fortes emoções, né? Mal estamos nos recuperando, né, do jogão que foi sábado, 2-1 Botafogo em cima do Corinthians, jogo que se no primeiro tempo parecia mais ou menos fácil, no segundo tempo complicou, mas conseguimos os 3 pontos, que era o objetivo, né? E assim será até o final do campeonato. A gente sabe, né? É o velho clichê, mas que se aplica, né? Não tem jogo fácil, porque se a gente pega uma equipe de meio de tabela, é porque a equipe é de meio de tabela. Se pega uma equipe que está lá na zona do rebaixamento, como o Corinthians, estão no desespero, precisando pontuar. E se pega algum adversário de G6, né? Naturalmente são as equipes mais fortes do campeonato. Então, não tem moleza. Gente, no vídeo de hoje, eu vou aproveitar que estamos na segunda-feira aí. Amanhã a gente já vai estar na pilha total do jogo de quarta contra o São Paulo. E vou dar um repasse aí no que foi a rodada do fim de semana, os jogos de ontem, né? E também o que teremos pela frente do campeonato. Faltam 12 rodadas, mais ou menos 1/3 do campeonato, né? A gente pensar que o campeonato tem 38 rodadas, se fossem 39, né? Hipoteticamente, né? Faltando, o campeonato seria dividido em 3 partes de 13, né? Se fosse 39. Então estamos aí com um pouquinho mais de 2/3 do campeonato jogado, faltando aí 1/3 até a última rodada. Vamos lá, galera. Falando dos jogos de ontem, né? Não deu pra gente torcer muito no jogo do Palmeiras. Na hora que eu botei no jogo e tava ali com 8 minutos, já tava 1-0, aí saiu 2-0, aí saiu 3-0, até desistir de acompanhar. Foi mais um passeio aí do Palmeiras que tem ido muito bem, né? O Palmeiras já tinha goleado o Cuiabá em casa, depois ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense, acho que foi isso, e agora mais um 5-0 em casa, dessa vez contra o Criciúma, né? Não teve nem chance da gente torcer, né? Então vamos lá, vamos dar esse repasse aí. Além desse 5-0 da equipe do Abel Ferreira, teve o 2-2 entre Red Bull Bragantino e Grêmio. O Grêmio teve 2 vezes em vantagem, não conseguiu segurar o resultado. O Grêmio aí numa fase difícil, né? Depois teve o Juventude ganhando de virada contra o nosso próximo adversário no Brasileirão, que é o Fluminense. O Fluminense tinha feito 1-0 ali no primeiro tempo e acabou já na parte final, 30 e poucos minutos, tomando 2 gols em sequência do Juventude, né? Juventude e Fluminense, que tiveram um duelo aí recente também na Copa do Brasil, né? Mais uma vez o Juventude levou vantagem e o Fluminense está apenas uma posição ali acima da zona de rebaixamento, né? O Cruzeiro enfrentou o São Paulo, era o jogo ali das duas equipes com 41 pontos, e foi um resultado surpreendente, porque o Cruzeiro jogou com o time titular e o São Paulo foi meio que com um mistão ali, já visando o jogo contra o Fogão, né? E o São Paulo acabou ganhando 1-0, e aí com isso conseguiu livrar ali 3 pontos do próprio Cruzeiro. O Bahia conseguiu um ótimo resultado, 3-0 jogando em casa diante do Atlético Mineiro. Para mim o Atlético é uma das maiores decepções aí do campeonato, né? Do que a gente esperava, né, no início, e para o que está sendo aí esse campeonato até agora. E depois, fechando, teve o clássico do Maracanã, 1-1, Flamengo e Vasco. Aí sim foi um bom resultado para a gente. O Flamengo abriu o marcador com o Gerson já na parte final do jogo, parecia que estava se caminhando aí para mais uma vitória do Flamengo diante do Vasco, e o Felipe Coutinho conseguiu marcar o seu primeiro gol, 1-1, que foi realmente um ótimo resultado para dar uma segurada no Flamengo na tabela. Ainda tem um jogo hoje, 8 da noite, Internacional, muito favorito contra o Cuiabá, né? Vamos ver aí o que vai rolar. Gente, a tabela ficou da seguinte forma, tá? Eu sei que ainda tem jogo a menos do Flamengo, né? Tudo bem, acho que o Vasco também tem um jogo a menos, mas ficou da seguinte forma: Botafogo lidera com 53 pontos, Palmeiras com 50. Então, os 3 pontos ali estão mantidos, né? E é o que eu tinha dito aqui até no sábado de manhã, né? Quando eu gravei o vídeo, que o Botafogo precisava vencer o Corinthians, porque muito provavelmente o Palmeiras venceria o Criciúma, né? Era um jogo acessível, acabou goleando, né? Então, 53-50. Agora o Fortaleza, que era o vice-líder, caiu para 3º lugar com 49. Fortaleza, que desde a derrota para o Botafogo também não se achou mais no campeonato, enfim, mas ainda está ali a apenas 4 pontos do Botafogo. O Flamengo ficou nos 45,
por isso a importância desse empate ontem com o Vasco, né, do Vasco ter empatado a partida, porque a nossa diferença para o Flamengo, por exemplo, está em 8 pontos. Mesmo que o Flamengo vença esse jogo que tem a cumprir com o Internacional lá no Sul, né, ainda o Botafogo vai ficar com uma vantagem de 5 pontos sobre o Flamengo. Mas hoje, 8 pontos separam Fogão e Flamengo. Depois o São Paulo, que chegou a 44, Bahia 42, o Cruzeiro ficou nos 41, né? E aí já vem a turma aí com 35, Vasco e Internacional. Claro que se o Inter ganhar hoje, vai a 38, né? Mas se a gente for falar aí na disputa da parte de cima da tabela, eu acho que está indo aí no máximo até o Cruzeiro com 41, né? Mais ou menos isso. Enfim, o Bahia também é uma equipe que não está desgarrando muito, mas já está a 11 pontos do Botafogo, né? Pessoal, eu estou pegando um recorte de agora, né? Não quero menosprezar nenhuma equipe, não gosto de fazer isso, né? Então, falando em termos de título, claro que Botafogo e Palmeiras, até pelo histórico recente, né, ano passado, estão aí se destacando como os concorrentes ao título. O Fortaleza tem apenas um ponto a menos que o Palmeiras, né? O Flamengo, como eu disse, pode chegar até 48 se vencer esse jogo atrasado, mas eu queria destacar aqui, de momento, né, o recorte do dia de hoje, dia 16 de setembro, a disputa entre Botafogo e Palmeiras. São 3 pontos apenas que estamos à frente da equipe paulista, né? E lembrando que ainda teremos o confronto desse segundo turno contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, certamente, o Abel Ferreira está contando com isso, né, para tirar essa diferença. E o Palmeiras se sente confortável com essa posição de perseguidor, né, como fez ano passado. E deu certo. Certamente o discurso por lá é esse, né, de tipo ficar no calcanhar do Botafogo, esperando um tropeço do Botafogo, né? Ano passado foi uma situação, né, que até eu tenho falado, né? Não dá para a gente comparar muito, por mais que a gente tenha que lembrar do ano passado para não cometer os mesmos erros, mas esse ano a gente tem uma equipe muito mais qualificada, né? Não que a do ano passado fosse ruim, era um bom time, sem dúvida, por isso, né, fez o que fez, nos encheu de esperança, fez um primeiro turno fantástico, mas esse ano temos um elenco muito mais qualificado e temos um treinador gabaritado, né? Um treinador que faz um excelente trabalho. Isso a gente tem que sempre estar lembrando, né? Há um ano atrás a gente estava com um improviso, né, digamos, do Lúcio Flávio no lugar do Bruno Lage, né? O Bruno Lage tinha acabado de deixar o Botafogo. Justamente há um ano atrás o Botafogo tinha vencido o jogo com o Fluminense, né, no Maracanã, que, se não me engano, foi até o primeiro jogo do Lúcio Flávio dirigindo o time, né? Então até criou aquela expectativa que não se confirmou, né? Então, assim, são 3 pontos só em relação ao Palmeiras. Vai ser uma briga rodada a rodada até o final, né? Como eu disse, óbvio que esse é o recorte de agora. Pode ser que daqui a um mês, né, a disputa seja outra, alguma outra equipe aí seja também postulante ao título, né? Pessoal, 26 rodadas disputadas, faltam 12 jogos, tá? Um pouquinho de matemática aí. Esses 12 jogos representam 36 pontos em disputa, ou seja, muita coisa ainda, né? Muita água vai passar debaixo aí dessa ponte. Se o Botafogo mantiver, né, hoje ele tem até uma média até um pouquinho acima dos 2 pontos por jogo, né? Meu pai gosta sempre de falar dessa normalmente a média do time campeão, né? Então, em 26 jogos, vezes 2 seria 52 pontos. O Botafogo tem 53. O Botafogo está até com um pontinho extra aí, digamos. Mas digamos que o Botafogo faça daqui para frente 2 pontos por jogo, 2 vezes 12, né? 24. Então 53 mais 24, estão me acompanhando? 77 pontos. O Botafogo chegaria a 77, que é uma pontuação de campeão brasileiro, não há dúvidas alguma, né? Acho que ano passado o Palmeiras foi campeão com 72, mas a média histórica fica ali em torno de 75, né? Já é uma numeração alta, 77, né? Caso o Botafogo mantenha esses 2 pontos por jogo, que é, teoricamente, né, aquela coisa, ganhar o jogo em casa e empatar fora, né? Que seriam 4 pontos aí a cada 2 rodadas para ter esses 2 pontos por jogo, tá? Estamos falando aqui de números. Óbvio que vai ter uma galera que fala, Carlos, não é hora de fazer essas contas, né? Porque o pessoal já começa, faltam 7 vitórias para o título, né?
que ano passado não deu certo, mas não é a matemática que derrubou o Botafogo no passado, né? Foram outras questões. Então a gente começa aqui a elocubrar, né, os números. Então vamos lá, vou passar aqui as 12 rodadas que faltam, comparando os jogos do Botafogo e do Palmeiras. Lembrando que a CBF não tem ainda definido exatamente muitos desses jogos, esses 12 jogos, né? Não estão ainda definidos exatamente horário, local, data, por enquanto só uma expectativa, até porque tem, né, outros campeonatos rolando, a própria Libertadores, né? O Botafogo segue firme aí na Libertadores, esperamos estar na final dia 30 de novembro lá em Buenos Aires, né? Então vamos lá, vamos com calma, mas vamos comparar aí rodada a rodada o duelo do Botafogo e o duelo do Palmeiras, para ver se... Aí você vai comentar aí embaixo, quero saber se tem alguma tabela que está mais acessível, se está mais fácil, se está equilibrado, né? Vamos lá. Então, já nessa próxima rodada, né, o Botafogo joga no Rio de Janeiro, né? Mas é um jogo considerado fora, porque é mando de campo do Fluminense no Maracanã, 18h30, enquanto o Palmeiras pega o Vasco. Esse jogo, se não me engano, vai ser em Brasília, tá? Se não me engano, vai ser em Brasília, mas mando de campo do Vasco, dá uma equilibrada ali no critério técnico. Acho que se fosse em São Januário seria um jogo mais difícil para o Palmeiras, né? Mas a importância do Vasco ter empatado ontem com o Flamengo, porque deu um ânimo, né, para o time da Colina, sem dúvida alguma. Então é isso aí, Fluminense, Botafogo, Vasco e Palmeiras. Depois, dia 28/9, também em Brasília, Botafogo pega o Grêmio, né, às 9 da noite, e antes disso o Palmeiras pega o Atlético Mineiro em casa não, perdão, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, né? Mando de campo do Palmeiras, mas deve ter algum show por lá, não sei se é Mariah Carey, acho que é. Então vai ter esse jogo Palmeiras e Galo em Campinas. Vamos lá, dia 5/10, um jogo que é sempre difícil para o Botafogo, apesar do Atlético Paranaense estar numa fase ruim, né? A equipe não se reforçou nessa última janela, né? Atlético Paranaense recebe o Botafogo na Liga Arena no sábado, 16h30, e no mesmo horário, no mesmo dia, o Bragantino recebe o Palmeiras, tá? Costuma ser um jogo também difícil para o Palmeiras lá no Nabi Abichedi. Então, mais ou menos um certo equilíbrio aí nessa rodada. Depois, no dia 20/10, o Botafogo recebe o Criciúma, né, num domingo, a princípio, né, ainda sem horário determinado, e aí é o tipo da coisa que o Botafogo tem que fazer, mais ou menos o que o Palmeiras fez ontem, né, que inclusive fez saldo, né, fez saldo. O Botafogo tinha passado, acho que um gol à frente do Palmeiras depois da nossa vitória contra o Corinthians, mas aí o Palmeiras disparou essa goleada com 5 gols. Na mesma rodada, né, 20/10, o Palmeiras vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Então, teoricamente, é uma rodada favorável ao Botafogo. Pega o Criciúma em casa, Palmeiras joga em Caxias do Sul contra o Juventude, que tem sido aí, pelo menos em casa, uma equipe que tem pontuado, né? Bom, aí um detalhe importante, tá? Depois desse jogo com o Criciúma, o Botafogo, se passar pelo São Paulo, tá? Se passar pelo São Paulo, a data da primeira semifinal da Libertadores é no dia 23/10, tá? Então, claro que a Conmebol ainda vai definir isso, né, tal, mas a princípio 23/10. Então, após esse jogo com o Criciúma, né, a primeira semifinal. E aí a próxima rodada vai ser aquela rodada que vai pegar no meio das semifinais da Libertadores, naturalmente, tá? Então, aí é a vez do Botafogo ir ao Nabi Abichedi, né, enfrentar o Red Bull Bragantino, a princípio no sábado 26/10, assim como o Palmeiras recebe o Fortaleza, né? Vamos ver até aí como estará o Fortaleza, né? Acredito que ainda na parte de cima da tabela, ali disputando até o próprio título, né? Então pode ser também um jogo enjoado aí para o Palmeiras, né? Aí no dia 30/10, né, meio de semana, o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Esperamos estar nesse jogo, claro, né? Pode ser até um Botafogo-Flamengo, por exemplo, ou Botafogo e Peñarol. Dia 6/11, tá? Começando novembro, o Botafogo tem o clássico com o Vasco, tá? A princípio aí 6/11, uma quarta-feira. E aí também tem um clássico regional, né?
Corinthians e Palmeiras. Então, se por um lado o Botafogo pega o Vasco, dessa vez no Newton Santos, já que no primeiro turno foi aquele jogo lá, empate em São Januário, então o Botafogo pega o Vasco no Newton Santos e o Palmeiras joga com o Corinthians em Itaquera, tá? Então também pode ser uma rodada positiva para o Fogão. Dia 13/11, tá? O Botafogo pega em casa o Cuiabá, que está ali disputando as últimas colocações do campeonato. Então mais um jogo aí, né? Com todo respeito ao Dourado, né? Que aliás nos ganhou ano passado no Newton Santos, né? Mais um jogo que o Botafogo é acessível, né? E que o Botafogo só pode pensar nos 3 pontos, né? Espero que não jogue Isidro Pita, né? Na mesma rodada, o Palmeiras recebe o Grêmio, né? O Grêmio que não está muito bem até o momento no campeonato, né? Depois, dia 20 de novembro, o Botafogo vai à Arena MRV, né? Enfrentar o Atlético Mineiro. E, por sua vez, o Palmeiras vai até a Fonte Nova enfrentar o Bahia. Então, as duas equipes aí jogando fora de casa. Acho até que o jogo acho que é equilibrado. Acho que as duas partidas não costumam ser fáceis, né? O Botafogo pegando o Galo fora de casa e o Palmeiras pegando o Bahia também fora de casa. 24/11, o Botafogo pega o Vitória, que também está ali na disputa na parte de baixo, né? Lembrando que as equipes que estão na parte de baixo, né, na fase ali final do campeonato, costumam crescer. Então a gente tem que pregar sempre respeito aos adversários. O Botafogo pega o Vitória 24/11. Na mesma data, a princípio, o Atlético Goianiense, né, último colocado até o momento, recebe o Palmeiras lá em Goiânia, né? Então não sei se a essa altura o Atlético de repente já vai estar até rebaixado, né, o que facilitaria o trabalho para o Palmeiras. Dia 1º de dezembro, o campeonato entrando na reta final e aí sim o nosso confronto direto, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, a princípio marcado para um domingo, 1º de dezembro, né? Jogão aí, né? Que dependendo, né? Se o Botafogo continuar à frente do Palmeiras, assim esperamos, até um empate seja muito bem-vindo, né? Lembrando que ano passado a gente ganhou deles, né? Lá no Allianz Parque, né? E aí vamos também rememorar o jogão recente da Liberta também, que foi lá no Allianz Parque. 4/12, o Botafogo vai até o Beira-Rio, numa quarta-feira, tá? Enfrentar o Inter, um jogo que é difícil, mas o Botafogo até tem um bom retrospecto quando joga lá no Sul. E o Palmeiras vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro. Então também de novo uma rodada com as duas equipes aí fazendo jogos relativamente difíceis, né? Fora de casa. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai estar ali, de repente, disputando vaga no G4, né? Ou G6 que seja. Então pode ser também um jogo difícil para o Palmeiras, né? Assim esperamos. E fechando o campeonato, dia 8 de dezembro, o Botafogo recebe o São Paulo, né? No Newton, né? Quem sabe o jogo aí do título, né? Botafogo e São Paulo no Newton Santos. E aí muita gente vai falar, pô, mas de repente o São Paulo não vai querer ver o seu arquirrival, o seu arquinimigo campeão e vai facilitar as coisas para o Botafogo, né? Só que a gente lembra que o São Paulo provavelmente vai estar também, assim como o Cruzeiro, disputando G4 e G6 até o final. E não dá para a gente também ter esse raciocínio, porque o Palmeiras fecha o campeonato, né, contra o Fluminense. Então também pode ser que o Fluminense queira, né, atrapalhar os planos do Botafogo e dependendo aí, entregar, não sei, pode ser que o Fluminense esteja ainda tentando fugir do rebaixamento até a última rodada, né? Mas aí o Fluminense joga no Allianz Parque, que eu acho que foi o jogo também que fechou o ano passado, né? O Brasileirão. A diferença foi que o Botafogo pegou o Cruzeiro no Newton Santos e o Fluminense foi ao Allianz Parque. Acho que foi isso. Dessa vez vai ser Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense, fechando aí a última rodada. É isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Já deu quase 20 minutos de vídeo, né? Eu quis aí dar eu tava curioso, né, para ver. Eu acho que há um equilíbrio grande, não dá pra gente cravar assim, realmente, a tabela é muito melhor para o Botafogo ou é melhor para o Palmeiras. Eu acho que tem algumas rodadas que são melhores para o Botafogo, outras são melhores para o Palmeiras. O fato é que o Botafogo do Arthur Jorge, perdão, até beber água aí.
o Botafogo do Arthur Jorge está fazendo o que é preciso, ou seja, não olhar para o lado e fazer o nosso. Todo jogo, seja em casa ou seja fora, o Botafogo vai em busca dos 3 pontos, né? Mesmo respeitando, obviamente, todo e qualquer adversário. Até porque, se for ver das poucas derrotas do campeonato, que o Botafogo tem no campeonato, perdeu para Criciúma e Juventude, equipes que, né, lutam lá na parte de baixo da tabela. Então temos que pregar respeito a todos os times, não tem moleza, não tem facilidade. Comentem aqui embaixo quantos pontos será que o Botafogo vai fazer nesses 36 possíveis, nesses 12 jogos que faltam. O que você está imaginando aí que o Botafogo conseguirá fazer, né? 36 pontos. Fiz a conta de fazer 24, né, para a gente provavelmente conquistar o título, mas tudo isso aí são achismos, já que não temos controle sobre os pontos que os nossos adversários vão fazer, né? E falando novamente aqui, antes que venha algum mimimi aqui embaixo, né? Óbvio que Flamengo, Fortaleza, por exemplo, ainda estão muito na briga, né? Mas o recorte de momento é justamente Botafogo e Palmeiras, líder e vice-líder, beleza? Dá o joinha aí, dá a curtida, faça seu comentário, se inscreva no canal e ótima semana para todos nós. Quarta-feira tem Liberta, galera! Tamo junto, fogão!